Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de compartilhar, faça aí abaixo seu comentário, deixa aí seu like, amém? Nós vamos estudar a Escola Bíblica Dominical nessa noite, amém? Continuação da Escola Bíblica Dominical. O primeiro vídeo já está postado no YouTube, que é a lição 12. E hoje nós vamos continuar a parte 2, amém? Nós vamos falar sobre a família. Então, você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical em casa, abra sua revista na lição 12, que fala o seguinte tema. Será abordado dia 21 de junho, nesse próximo domingo, 2020. O seguinte tema: a conduta do crente em relação à família. Nós falamos sobre o marido, agora nós vamos falar sobre a mulher. Então, você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, abre a sua revista no segundo ponto. O seguinte título fala o seguinte: a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao marido, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerido da esposa cristã. O conselho de submissão cristã. As escrituras ensinam a sugestão de uns aos outros no temor de Deus. Então, queridos, nós estamos estudando a carta paulina, né? A qual o apóstolo Paulo escreveu, a carta de Paulo aos Efésios. Então, nós vamos abrir aí Efésios capítulo 5. Efésios 5, capítulo 22. Amém? Que fala o seguinte: vós mulheres, sujeitai o vosso marido como no Senhor. Então, queridos, sujeitar né, submissão. Que a palavra submissão significa o quê? Ser obediente ao marido, né? Sujeitar, né? E aqui fala, né? Alguns exemplos da submissão são apresentados das esposas aos maridos. Vamos aí continuar lendo o capítulo 5, verso 22. Verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Então, queridos, o homem, né, ele é o cabeça da casa, né? Ele é o líder da casa, ele é o chefe, né? E nós vemos que a mulher deve ser sujeitada, deve honrar, né, ao marido, né? Tanto no respeito, né? Em todas as áreas do casamento, né? E aqui fala, portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e da grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso não há depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Aqui fala, queridos, sobre o amor ágape, né? Significa o amor, né? Então, nós vemos que como Cristo amou a igreja, né? E deu-se por ela, né? Nós vemos que Cristo, né? Ele enviou seu filho aqui na terra, né? Como um homem, né? E morreu na cruz por nós, né? Dando a sua vida por nós, né? Então, Cristo, ele amou a igreja, né? Deu-se por ela, né? Então, o mesmo que Cristo fez por nós, o marido deve fazer para a sua esposa, amar, né? Ajudar ela em todas as maneiras de viver, né? Como nós vemos lá no juramento, fala, ser fiel na alegria, na tristeza, né? E na doença, né? Então, deve ser fiel também na doença, né? Cuidar, né? Em todo momento, né? Da vida. Então, queridos, o amor é isso, é você, né, ajudar, né, a pessoa, né, cuidar daquela vida, né. Pode estar de qualquer forma, né, ou doente ou sadio, né. Então, o amor é esse, o cuidado, né, aquele amor, né, aquela preocupação com aquela pessoa, né. Aqui fala o segundo ponto, a condição da mulher cristã.
Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então, queridos, a mulher não é escrava do homem, né? A mulher é a companheira do homem, né? A mulher deve ser amada, deve ser valorizada, né? Então, queridos, o homem deve se valorizar a mulher se valorizar o homem, né? Então, aqui fala, a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar confiada ao seu marido. Então, queridos, a mulher deve se respeitar, né, as autoridades do homem, né? O homem foi feito o cabeça do lar, né? Ele foi feito para, né, ajudar, né, a família. Agora, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre a conduta agora dos filhos, né? Qual são o papel dos filhos, né? Aqui fala a conduta, terceiro ponto. A conduta do crente como filho. Agora vamos falar sobre a responsabilidade dos filhos, né? Com os pais. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os filhos na doutrina do Senhor. A palavra doutrina significa disciplina, né? Significa correção, né? Então, queridos, os pais devem ensinar os filhos, né, no caminho que devem andar, né? A Bíblia diz, quando ele envelhecer, não desviará dele, né? Então, o filho deve obedecer, deve honrar aos pais, né? Então, o que fica? Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter, pronta a obediência das normas. Então, querido, as normas do lar, né? O pai manda o filho, né, cuidar, né, dos afazeres de casa, né? Lavar uma vasilha, né? Ou a mãe, né, também, né? Cuidar do filho, levar arrumar os materiais do filho para o filho para ir para a escola, né? O filho deve obedecer, deve fazer os afazeres de casa, né? Então, queridos, o papel não é só para os filhos, né? É para o pai e a mãe também, né? Então, nós vemos que a família, ela é abençoada por Deus, é a promessa de Deus, né? Então, o que fala? Para o desenvolvimento do caráter, pronto a obediência das normas. Já a palavra, a demonstração do grego, quer dizer introdução ou advertência, que falta a distinção entre o mal ou o bem. Além dessa exortação, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos filhos. Então, queridos, o filho deve obedecer o pai, né? Deve respeitar o pai, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos corrigir os nossos filhos, né? Hoje nós vemos que hoje em dia as varas nem tem valido muito, né? Mas o aconselhamento, né? Assim deve estar em nossas vidas, né? Porque, queridos, a Bíblia diz que nós devemos ter as varas, né? Bater com chinelo, mas a melhor educação para o filho é o aconselhamento, né? É você tirar aquilo que ele gosta. Tipo assim, o filho gosta de celular, né? Talvez não está te obedecendo. Então, hoje, eu falo assim, hoje você não vai usar celular, né? Hoje você está de castigo, né? Aí ele sabe que se não obedecer aquele castigo vai acontecer de novo, né? Então, queridos, nós devemos aconselhar nossos filhos na Bíblia, né? Ensinar ele a orar, né? Fazer o culto doméstico, né? Então, a Bíblia diz, né, que honra teu pai e tua mãe, né? Para que prolongue os seus dias na terra. Então, o filho obediente, Deus, né? Ele prolonga os seus dias na terra, né? Aqui fala, por alto os pais não devem abusar da autoridade recebida, por eles devem educar com brandura e amor. Então, querido, o pai deve ter sabedoria, né, para educar os filhos, como o pai ou a mãe, né? Deve educar os filhos no caminho do Senhor, né? Na educação dentro da Bíblia, né? Então, aqui fala, a conduta requerida aos filhos, o dever dos filhos é representado por forma de vestir pelo apóstolo. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. A explicação
por essa postura que adorei, por isso é justo. Então, queridos, isso é mandamento, né? É mandamento com promessa, né? O filho obedecer aos pais, né? E nós vemos, queridos, que através da obediência, né, alcança bênçãos, né? Alcança felicidades, né? Então, queridos, é só isso que eu tenho para falar para os irmãos, né? Terminou a lição 12 e nós vamos falar na lição 13, né? A última lição do segundo trimestre de 2020, né? É o seguinte tema. Será abordado dia 28 de junho de 2020. A batalha espiritual e as armas do crente. Então, queridos, as armas do crente é a espada, né? A palavra, né? A oração, né? O capacete da salvação, o escudo, né? Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho da lição 13, mas só um pouquinho para nós falar na semana que vem. Então, queridos, olha o seguinte, ó. A armadura de Deus para nós. A parte da armadura, a função, ó. O cinto tem uma função de verdade. A couraça de justiça, a retidão. O sapato, a proclamação do evangelho da paz, né? As boas novas significa o quê? Boas notícias, né? E aqui fala o escudo, é a fé, né? O escudo é o ato de defesa, né? Contra o inimigo, né? O capacete, né? O capacete também é o lugar que você protege a sua cabeça, né? É uma proteção. E a espada, né? Que é a palavra de Deus, né? Então, queridos, isso você vence o inimigo, né? A Bíblia diz que nossa luta não é contra o sangue nem a carne, né? É contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Então, a nossa luta, queridos, é espiritual, não material, amém? Então, a lição 13 será a semana que vem. E eu quero falar para todos os meus amados irmãos, né? Que a lição do terceiro trimestre, né, não está definida ainda se vai ter a escola dominical, porque nós estamos passando por esses momentos difíceis, né? Momento da pandemia, né? Que está no mundo. E vamos orar a Deus, né, irmão? Vamos dobrar o nosso joelho, a Bíblia diz assim, meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Então, amados, que nós possamos fazer isso, né? Orar, se humilhar diante do Senhor, arrepender dos nossos pecados, né? Sabemos que Deus está, né? Nos provando, né? Mas nós sabemos que nós vamos ser provados, porque esse vírus vai passar, né? Deus está do nosso lado. Eu quero falar para os irmãos, se caso não tiver escola bíblica dominical, eu estou fazendo um trabalho especial no YouTube, né? Eu estou vendendo um projeto, a matéria de angelologia, né? Que nós vamos falar sobre o estudo dos anjos. E nós vamos falar sobre os anjos, né? Os anjos ministradores, né? Então, ore em meu favor, queridos, para que Deus abençoe esse projeto, né? Deus tem me usado para fazer esse projeto, né? Então, eu quero que os irmãos orem, né? E peça a Deus que abençoe, né? Me dá conhecimento e graça para me fazer esse projeto, né? Então, amados, se não tiver escola dominical, será um trabalho especial, né? Então, nosso estudo vai continuar, né? Mesmo que não é nos tempos, né? Da escola dominical na igreja, mas nós vamos estudar no YouTube, né? A palavra de Deus e aprender também, né? Mais e mais, porque nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, amém? Então, espero que vocês gostem, né? E se inscreve no meu canal, e se compartilha e ajuda a palavra de Deus, amém? Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.